Muito bem, vamos ao segundo vídeo com a continuação do nosso tutorial de HP2C. Agora as funções estatísticas. Função de média simples, média aritmética, é o resultado, né, de um determinado conjunto dividido pela sua quantidade de variáveis. A gente vai utilizar a tecla sigma mais e a tecla de função aritmética, né, que é a x, que está aqui no zero. O que nós vamos fazer? Vamos lá executar o cálculo. Primeiro a gente vai limpar os registradores estatísticos da nossa calculadora, inserir os valores, né? Cada valor com a sequência de sigma mais. Ele vai se repetir a quantidade de valores que tiver, né? E no final a gente vai inserir a tecla G média. Caso a gente deseje excluir um dos valores, né, o último valor imputado, a gente pode utilizar a mesma tecla sigma mais, ela na função azul, ela tem sigma menos, que é para retirar o último valor inserido, né? Então, deixa eu apenas posicionar aqui para vocês, mostrar onde está as teclas, né? Tecla sigma mais e a função azul sigma menos aqui embaixo. A posição zero para média, aritmética simples. Bom, calcular a média de uma turma para a seguinte situação, né? A Aline teve nota 8, Amanda 7,5, Danilo 5, Felipe 10 e Rodinei 9. Qual é a média da turma? Vamos lá para a calculadora. Primeiramente, limpar a memória estatística, caso exista alguma coisa no registrador. Então, 8, sigma mais, 7,5, sigma mais, 5, sigma mais, 10, sigma mais, 9, sigma mais, e a gente quer a função de média aritmética simples, G0, 7,9, a média aritmética simples. Fácil? Mas temos ainda uma variável, que é a média aritmética ponderada. Quando a gente tem o conjunto de um determinado conjunto, né, a gente tem o valor médio desse conjunto, porém cada valor tem o seu respectivo peso, tem a sua representatividade diferente. Então a gente vai utilizar as mesmas teclas, sigma mais, porém agora com a função de média aritmética ponderada, que é bem o caso onde vocês têm normalmente, né, você tem a nota da prova, você tira a nota de 0 a 10 e essa nota ela tem que ser ainda multiplicada pelo seu peso, vamos dizer lá, um peso de 30%, 40%, então é esse peso que a gente está considerando para a média ponderada, média aritmética ponderada. A gente vai limpar os registradores como padrão, inserir os valores, cada um deles seguido de Enter e sigma mais para inserir os valores. No final, a função da G6, que é a média aritmética ponderada. Bom, aqui a gente tem os índices, né? A gente tem as notas e os seus pesos. Cada nota tem o seu peso. A prova tirou 8, mas o peso é 4. A avaliação modular 7,5, peso 1,5 e assim por diante. O que nós vamos fazer? Executar essa operação. Vamos colocar a nossa calculadora aqui e vamos lá. Bom, primeira nota, vamos limpar a memória estatísticas, G sigma, F sigma, perdão, 8, Enter, 4, sigma mais, 7,5, Enter, 1,5, sigma mais, depois temos 5, Enter, o peso é 1,
sigma mais. Temos 10, enter, o peso é 2, sigma mais. E último, 9,5, enter, peso 1,5, sigma mais. E G, média aritmética ponderada. Resultado, 8,25. A gente consegue calcular também o desvio padrão, né? O desvio padrão vai mostrar o risco, né? a dispersão de um determinado conjunto, né? O quanto ele está se distanciando do resultado da variância. Esse cálculo ele vai ser utilizado na função estatística sigma mais também, e aqui a operação de desvio padrão é a função S. A gente vai seguir o mesmo procedimento, limpar a memória estatística, inserir sigma mais para cada um dos valores seguidos dos seus pesos, e seus pesos se houverem, né? E no final, GS. E se a gente quiser, a partir desse resultado, calcular a variância, já que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, basta, para calcular a variância, basta eu elevar o resultado do desvio padrão ao quadrado. Elevei ao quadrado, estou fazendo a operação inversa, então eu chego ao resultado da variância. Bom, vamos calcular aqui a variância e o desvio padrão desse indicador, né? A turma teve essas notas, a gente quer saber a variação, né? O quanto a gente está se desviando do ponto médio. A variância e o desvio padrão são medidas estatísticas de dispersão, enquanto a média, a moda e mediana são medidas de tendência ao centro. Então vamos lá fazer aqui a operação com o desvio padrão agora. Sigma, sigma para limpar os registradores, 8, sigma mais, 7,5, sigma mais, 5, sigma mais, 10, sigma mais, 9, sigma mais, 9 é a última nota, certo? Isso mesmo, 9 é a última nota. Para calcular o desvio padrão, GS, que é o ponto, 1,88444. Para a gente calcular a variância, né, para saber qual é o valor da variância, a gente vai teclar 2 e elevar ao quadrado. Opa, por que não chegou aqui o resultado? Deixa eu ver aqui. Hold on. Oito, 4, 4, 4. 2. Agora sim. F2, para mostrar o número arredondado. Bom, variância, desvio padrão. Agora chegamos nas teclas financeiras, que vai ser utilizado para os cálculos de juros compostos. Dá para utilizar para cálculos de juros simples também, porém dá um certo trabalho, um certo nozinho na cabeça. Eu recomendo utilizar a execução algébrica mesmo, para realizar os cálculos de juros simples, e juros compostos deixar com HP, que HP vai fazer isso muito bem, muito mais rápido, muito mais preciso para você. Bom, fazer um ajuste, né? Quando a gente trabalha com cálculo com prazos fracionados, né? 2 meses e meio, para a calculadora fazer esse cálculo certo, ela tem que estar com a função C habilitada no seu visor, né? Que é a visão de a visualização, a função de juros compostos.
Então, no seu visor tem que estar aqui, ó, STO e EX, e aparece o Czinho aqui no seu visor. Deixa eu tirar aqui, ó. Então, STO e EX sem a função C, STO e EX a função C. Essa função você pode deixar habilitada o tempo todo, não precisa tirá-la do seu visor, ok? Fica aí constante. Bom, cada uma das variáveis, elas já são conhecidas de vocês neste momento, pois já tiveram uma introdução à matemática financeira, então a gente trabalha aí com o PV, o FV, o I, o N e o PNT, que são as teclas financeiras que a gente vai trabalhar. Basicamente, a regra para execução é que a gente tem que ter 3 variáveis para calcular uma quarta. Tem o FV, o N, o I, então a gente calcula o PV. Todos os problemas eles precisam de 3 variáveis para conseguir calcular a quarta variável. Bom, vamos calcular o valor futuro de um capital de 5.000 aplicado à taxa de 4% durante 5 meses. Então, o que a gente tem? O capital aplicado de 5.000, a taxa de 4% e o prazo de 5 meses. Como que a gente vai fazer isso no HP? Olha que bonitinho. Ffin e freg para limpar os registradores da calculadora, apenas. A gente vai indicar aqui os 5.000, CHSPV, foi uma saída de caixa. 5N, que é o nosso prazo, 4I, que é a nossa taxa, e tecla valor futuro, e ele vai saber aqui, ó, eu vou receber lá 6.083. Vamos fazer isso na calculadora, para vocês verem como é rápido. Ffin, freg, limpei tudo, 5.000, CHSPV, porque é uma saída de caixa. 5 é o meu prazo, N, 4, I. Eu quero saber o FV. FV, 6.083. Olha a velocidade para executar esse simples cálculo, também se torna bem simples com a HP. Então, a resposta após 5 meses, o montante será de R$ 6.083,26. A gente consegue fazer isso para juros simples? Consegue, mas vai dar um nozinho na cabeça que eu comentei com vocês. Então, assim, para calcular os juros simples com as teclas financeiras, o período deve ser expresso em dias e a taxa de juros ao ano. Isso dá um certo nó na nossa cabeça, porque até o momento a gente trabalha nos princípios da matemática financeira de que deve existir compatibilidade entre a unidade temporal da taxa e a unidade temporal do prazo. Então, se o prazo está em dia, a taxa tem que estar em dias. Se o prazo está ao mês, a taxa também tem que estar ao mês. Só que para executar isso no padrão norte-americano, né, nos costumes de mercado deles, eles trabalham com os valores expressos em dias, o prazo, o período em dias, e a taxa ao ano. Então, a gente vai ter que inserir o número de dias, N, a taxa anual e o valor principal, né, qual é o valor o capital inicial do PV, CHSPV, e usar a tecla FINT, que a gente vai obter ali o resultado de juros. Se a gente teclar mais, a gente vai obter o resultado do valor futuro, o montante. Vamos ver a execução do exercício. Quanto rende um capital de 1.200 aplicado à taxa de 12% ao ano durante um ano na capitalização simples? O que temos? PV de 1.200, a taxa de 12% e o prazo de 360 dias. Na HP, como nós vamos fazer isso? Ffin, freg, limpar os registradores, 1.200 CHSPV, 360N, 12I, e eu vou usar a função int, os juros, ele traz o resultado de R$ 144,
que são os juros, teclo mais 1.344. Vamos executar isso. FFIN, FREG, limpei registradores financeiros irregulares. Então, R$1.200, CHS PV, 360, N, 12% ao ano e FIN, 144. Sinal de mais, 1.344. Fácil de executar aqui? Nesse exemplo, sim. Mas como a gente tem essa divergência, né, essa diferença na forma de executar, onde a unidade temporal do prazo tem que ser obrigatoriamente em dias e a unidade temporal da taxa tem que ser ao mês, isso pode complicá-lo na hora de realizar um exercício. Então, basicamente, eu recomendo utilizar a fórmula algébrica, que que vai ser uma sequência aí de multiplicações, divisões e subtrações no máximo. Então, não dá trabalho também de executar. A gente tem a função de logaritmo neperiano, que ele serve para calcular para cálculos não lineares, ou seja, são períodos exponenciais. São operações que a gente vai ter que fazer para o cálculo de prazo, a gente vai ter que utilizar essa correção dos valores com o logaritmo neperiano, que é a função que está aqui debaixo da tecla percentual do total, usando, obviamente, o G para acionar a função azul. Bom, o cálculo de prazo com a fórmula de juros compostos, como que nós utilizamos? Quantos meses durou uma aplicação que teve como investimento inicial R$ 887,44 e resgate de R$1.000 pela taxa de 1% ao mês? Sabemos qual é a taxa, sabemos qual é o valor resgatado, sabemos quanto foi colocado no início do processo, mas não sabemos o prazo, quanto tempo durou para a gente chegar nos R$1.000. Então, a equação que a gente vai utilizar é o logaritmo neperiano do valor futuro, do resultado de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais a taxa. Executando a conta algébrica, o que nós temos? 1.000 dividido por 887, dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Executando aqui, os 1.000 dividido por 887, 1,12684. E embaixo nós temos um numerador de 1,01. O logaritmo desses números neperiano será de 0,1194 e embaixo 0,00995. Dividir um pelo outro vai chegar aqui em 12. Durou 12 meses. Complicado? Vamos fazer isso na HP para a gente entender como a gente faz isso manualmente. Esse processo também vai se dar na calculadora científica. Você vai ter que resolver as partes e corrigir os valores com a função ln. Então, na HP, FREG, vamos limpar os registradores, 1000, Enter, 887.45, vou dividir. Vamos ampliar as casas decimais, então tenho aqui o mesmo valor, 1,12684. GLN, cheguei aqui ao 0,1194, então estamos aqui, ó, nessa parte aqui do numerador. Vou resolver o denominador, que é 1, Enter, 0,01, mais, nem precisava fazer essa continha, né? Mas vamos fazer aqui, sendo criteriosos, GLN. Beleza, o que eu tenho na minha pilha de operações, eu tenho na memória Y, eu tenho esse valor aqui, ó, de 0,1194, ele está aqui no meu registrador, ó. Se eu rolar, se eu inverter aqui, ó, o que eu tenho? X e Y, as posições,
Então, basta eu teclar agora divisão. Teclei divisão, eu chego aqui no resultado de 11,9999, redondo aqui para duas casas decimais, e tenho o valor preciso de 12 meses. Isso fazendo na unha, né? Fazendo a conta com a calculadora utilizando a fórmula algébrica. Isso pode ficar ainda mais rápido, pode ser melhor, pode ser menos traumático? Claro que pode. Não coloquei aqui, né? Mas vamos fazer aqui com a HP, usando as teclas financeiras. FFIN, FREG, limpei todos os registradores. Então, os R$1.000 é o meu valor futuro. Os 887,44 é o meu valor presente, CHS PV. A minha taxa é de 1%, e o meu N é o que eu quero saber. N. Então, rapidinho, fácil e preciso. Isso se dá para todos os outros exercícios que vocês terão com relação à matemática financeira. Se o enunciado lidera a taxa, lidera o prazo, lidera o PV, você vai calcular o valor futuro ou a prestação. E assim por diante. Tem o valor futuro, tem o valor presente, tem o prazo, vai calcular a taxa. Você tem o valor presente, tem a taxa, tem o prazo, você calcula a prestação. E assim a vida se torna um pouquinho mais simples, mais fácil de executar os cálculos de matemática financeira. Por fim, para a gente fechar a nossa aula, assim como eu tive uma falha de execução como estava fazendo o cálculo de data, eu esqueci de fazer uma indicação do padrão de notação da data, e falei assim, nossa, a calculadora está falhando. Não é a calculadora que está falhando. Normalmente é o usuário que falha. E para nos ajudar a mostrar que é o usuário que está falhando, a calculadora ela dá algumas mensagens de erro, né? O erro quando você quer fazer, por exemplo, 4 dividido por zero. Você está fazendo 4 dividido por nada. Então não tem como você fazer essa operação matemática. 4 dividido por zero não dá nada, né? Os 4 não estão sendo divididos por ninguém. Então, ele vai aparecer na sua calculadora erro 0. Ele indica que é um erro de operação de matemática básica, erro básico de matemática. Erro 1, estouro dos registradores. Erro 2 é um erro estatístico, né? Não inseriu os elementos estatísticos corretos para fazer o cálculo. Erro 5 é o erro com juros compostos. Normalmente você deixa esse erro 5 aparece quando você precisa fazer o cálculo, por exemplo, do prazo. Você tem que indicar o valor futuro, o valor presente, e um deles, valor futuro ou valor presente, você tem que indicar que é uma saída de caixa para um dos dois. E se você deixa de indicar um dos dois e pede para a calculadora calcular o prazo ou a taxa, vai dar erro 5. Por quê? Você deixou de inserir informações necessárias para a calculadora conseguir executar o seu cálculo. Então, a calculadora ela indica para a gente quando nós estamos cometendo algum erro de operação, ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Bons estudos e até mais.